Tá bom, olá, meu nome é César Rogério de Oliveira, eu sou professor titular aqui no Departamento de Matemática da UFSCar. O meu grupo trabalha com o que a gente chama de forma geral de física matemática, quer dizer, é uma interface de física com matemática. Às vezes a gente pende mais para matemática, às vezes pende mais para física, mas a ideia geral é que a gente trabalhe com problemas de física, mas faça uma abordagem como se faz na matemática pura. Ou seja, a gente faz uma abordagem levando em conta tanto a lógica e os teoremas e tentando demonstrar resultados rigorosos, mas que tem a ver alguma coisa com física, né? A gente trabalha aqui vamos dizer assim, eu diria umas 4 linhas de pesquisa. Eu vou falar de uma ou duas delas aqui para vocês, né? Uma primeira seria o que a gente chama de forma geral de redução de dimensão. A motivação na física são esses nanotubos, né, que tem hoje em dia, que o pessoal fabrica, e eles conseguem fabricar coisas impressionantes, né? São tubos que, se você pegar o comprimento, ele é muito maior do que o raio desse tubo. Por exemplo, se a gente passa para unidades do nosso dia a dia, se você pegar um tubo de 1 milímetro de raio, o pessoal conseguiria construir tubos que iriam daqui a São Paulo, né? Ou seja, cerca de 250 quilômetros de comprimento. Então, se a gente vai modelar, vai trabalhar com uma coisa desse tipo, essa modelagem seria natural, ao invés de você olhar aquilo, olhar como se fosse uma única linha. Então a gente estaria num sistema unidimensional, não tridimensional como fosse o tubo em si. Então você pode pensar, eu pego essa modelagem e restringo a esta linha. Acontece que isso não funciona, né? Isso não funciona, isso dá errado, que o processo correto é levar em conta que aquele tubo, sendo mesmo muito fininho, muito estreito, ele é tridimensional. E a gente pensa nesse raio diminuindo até chegar no zero. Mas esse processo pode se transformar num processo matematicamente rigoroso e leva, no final das contas, a essa redução de dimensão de 3 para 1, que é um processo matematicamente muito singular, aparecem muitos problemas, mas a gente consegue dar interpretações adequadas e no final do processo, há correções daquele processo inicial que eu havia dito, de simplesmente restringir a modelagem àquela linha. Eu gostaria também de comentar então de uma segunda linha de pesquisa que a gente tem, uma que eu tenho trabalhado bastante com um professor da UFMG, o Silas Carvalho, que a gente estuda, quer dizer, a motivação da física são os sistemas quânticos que têm uma distribuição de níveis de energia. Se a gente pensa num átomo, aí tem os famosos orbitais, que tem os níveis de energia, tem uma energia aqui, outra espaçada, outro valor, que a gente consegue determinar ou analiticamente, mas a maioria das vezes numericamente. Mas existem alguns modelos que têm uma distribuição de energia muito diferente, que tem a ver com os famosos fractais de hoje em dia, que aparecem em teoria de caos, né? Só para dar uma ideia, fractal é uma coisa que a gente pode pensar como se fosse quando você tem uma nuvem, né? O contorno da nuvem, que é todo cheio de rococó, e se você pega aquele contorno e olhasse com uma lupa, continua tendo, né, essas curvas e assim por diante, né? Então existem sistemas, existem modelos, principalmente modelos matemáticos, em que a distribuição dos níveis de energia tem essa propriedade, essa distribuição forma um fractal. Na física isso aparece em modelos de quase-cristais. Então a gente tenta estudar, classificar, encontrar sistemas disso. Particularmente, esses sistemas, eles têm propriedades dinâmicas muito exóticas. O que é propriedade dinâmica? Você pega um sistema desse e estuda o seu comportamento quando o tempo cresce, né? Como que isso evolui no tempo. Então eles têm propriedades dinâmicas muito diferentes do habitual. Eu poderia exemplificar no seguinte sentido: se você começa no estado desse sistema, numa região aqui assim, com o passar do tempo, o sistema pode ficar aqui próximo, ou ele pode ir embora para o infinito, que caracterizaria uma condução, um transporte. Para esses sistemas
cuja distribuição de energia é um fractal, eles têm propriedades do tipo, ele fica aqui um pouquinho, conforme o tempo vai passando ele vai longe, daí ele volta, fica mais um pouquinho, vai mais longe ainda, volta, fica aqui um pouquinho, de forma que, se você pegar o tempo que ele fica aqui do tempo total, essa razão é muito pequena, essa razão vai a zero. Ou seja, a média que ele fica nessa região é zero, mas se você somar o tempo que ele fica nessa região, o tempo total dá infinito. Então já é uma coisa diferente, né? Então esses sistemas têm um comportamento curioso que a gente tem estudado e tem estudado alguns casos e como que esses sistemas podem aparecer e a abundância dessas possibilidades em conjuntos gerais, né, de modelos de quase-cristais, né? Bom, isso é uma ideia do que a gente tem feito. Obrigado.